Boa noite, Igreja do Senhor, reunida em casa. Estávamos aqui ansiosos por esse momento e louvamos ao Senhor. Acreditamos também que a igreja estava reunida em casa, está reunida em casa também adorando ao Senhor. Amém? Bom, estamos nessa noite aqui para a nossa, a live temática, o culto temático, falando sobre oração. Estou aqui com meus amigos, pastor Daniel Centeno, sorriso espontâneo no rosto, né? O pastor Ronaldo Minho, sejam bem-vindos. Obrigado. É a casa de vocês. Então vamos para as nossas perguntas. A primeira pergunta de hoje é uma pergunta muito importante. Por que a oração é tão importante? Quem quer começar respondendo? Qual dos pastores? Amém. As honras do pastor Vamos Daniel. começar com o então. mais bonito, né? Mas Obrigado. mas eu não posso responder. Eu sou o mediador. Glória a Deus, aleluia. É uma bênção mais uma vez, né, irmãos? Eu não me canso de falar cada quarta-feira que nos reunimos aqui, que nós temos crescido bastante e os assuntos temáticos têm acrescentado em muitas vidas, Daniel, muitas vidas mesmo, né? E também com alegria de estar com o meu xará aqui, né? Daniel Henrique, né, como nosso mediador dessa noite, amém? Então vamos lá, por que a oração é tão importante, né? Talvez um dos menores versículos do Novo Testamento fala bastante, que é 1 Tessalonicenses 5,17, que é orai sem cessar. Então a Bíblia já está falando que a oração, ela deve ser muito importante, já pela palavra mesmo instigar a orar, né? A palavra oração no hebraico tefilá, que para o hebreu, né, ou o judeu representa o incenso, e certamente a maioria que trata de oração tem essa imagem do incenso sendo queimado e subindo, representa bem essa importância que é a oração, que é algo que liga, que faz essa ligação com Deus. Salmos 5:3 diz: pela manhã ouves a minha voz, ó Senhor, e pela manhã te apresento a minha oração, e aguardo, ou fico esperando. Isso Davi fala. Quando Davi fala como neste versículo, nós podemos compreender que a oração tem duas vias. É uma comunicação de duas vias. Aí eu volto no exemplo do incenso que é queimado, que sobe ao Senhor, o Senhor absorve e, segundo a sua vontade, Ele responde e dá um retorno acerca desta oração. Então a oração é uma comunicação com Deus. Ellen White fala que uma forma importante de compreender acerca da oração é gastando 1 hora por dia lendo a história de Jesus. Porque Jesus, ele é o maior exemplo. Você não vai encontrar no Novo Testamento um exemplo melhor do que Jesus no tocante à oração e a importância dela no quesito do relacionamento com Deus. Porque a oração, ela é fundamental na questão relacional com Deus. Então, pega Jesus, né? Vamos seguir em Jesus. Jesus se retirou do deserto para orar. Jesus pediu para que afastasse o barco para que ele pudesse orar. Jesus subia um monte para orar. Jesus orava na madrugada. Jesus ensinou a entrar no quarto e orar em secreto ao Pai, né, que tudo vê. E Lucas 5, 15 e 16 diz: a sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curados das suas enfermidades. Aí vem mas quem? Jesus se retirava
para os desertos e ali orava. Por que esse mas se retirava para orar? Porque Jesus está dando o segredo de como era a ação sobrenatural dele. A ação sobrenatural de Jesus estava firmada sobre o relacionamento dele com Deus, através da oração. Então, oração é algo importantíssimo. Por que a oração é tão importante? É uma pergunta que acredito que bate muito em muitas pessoas. Primeiro, que é a única forma que nós temos para falar com Deus. Enquanto Ele tem diversas, inúmeras formas de se comunicar com o homem, Ele deixa para nós uma ordenança, né, de estarmos orando em todo tempo e em todo lugar. O cristão, ele precisa entender que a oração, assim como a leitura da palavra de Deus, são algo indispensáveis, primeiro, para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, oração e leitura da palavra, elas devem ser algo assim, muito contagiante no crente, no salvo. É como a alimentação de uma criança, né? Comer coisas de bom procedimento, né? Estar cuidando, para ter a estatura, o crescimento normal, sadio, que todo pai deseja, né? E eu acredito também que a pessoa, preste bem atenção no que eu vou falar, a pessoa que é debilitada na sua vida de oração, ela também será debilitada em qualquer área que ela possa atuar. A oração, ela é importante porque é um mandamento bíblico, é um meio pelo qual nós recebemos as bênçãos de Deus. Na oração, como eu comentei no início, é um modo de nós conversarmos e falarmos com Deus. É um modo também de nós ouvirmos a Deus, que é uma via de duas mãos. Você fala e escuta. Na oração, Deus fala conosco, Ele nos mostra, Ele nos acalma, Ele nos orienta, assim como a leitura da palavra também traz também essas bênçãos. Recebemos ajuda divina e muitas vezes, ou várias vezes, nós alcançamos aquilo que nós pedimos. E tudo está relacionado com a vida de oração. Querido que fez essa pergunta, o meu conselho, como amigo seu, a oração é importante, sim. É fundamental, é muito mais real do que você que está me ouvindo, você que está me vendo. A oração, ela é tudo na vida do crente. Agora, praticar a oração pode ser também no nosso dia a dia. O pastor agora falou no quarto, né? Fecha a tua porta, fala a Deus que está em secreto e Ele vai te abençoar em público, mas nós podemos fazer isso enquanto estamos trabalhando. Agora mesmo, quando eu estava vindo para cá, eu estava orando na direção do carro, certo? Estava procurando a orientação de Deus, pedindo que Ele nos desse graça, abençoasse o pastor Daniel, também o nosso querido irmão Daniel Henrique, para nos ajudar a compreender e a falar aquilo que Ele gostaria que nós viéssemos a falar para vocês hoje. Você pode também praticar a oração no momento de um lazer, um esporte, uma corrida, que é o caso, né? Eu posso falar meu testemunho, né? Eu estava muito preocupado com a minha vida de oração, certo? Estava muito preocupado. E eu disse, Deus, eu preciso de mais tempo de oração. E como os irmãos sabem, muitos agora vão ficar sabendo, eu gosto de correr. E às vezes eu corro 1h, 1h15, dependendo do dia. E aí eu disse, Deus, eu preciso de mais tempo. E aí o Espírito ministrou no meu coração, cara, tu tem 1 hora correndo. O que tu vai fazer nessa 1 hora correndo? E aí eu comecei agora
já há mais tempo, há muito tempo atrás, eu comecei a fazer do meu esporte um momento também de oração. Então, eu quero dizer para você que é muito importante a oração. E tem um escritor muito legal, que é o William Van. Ele diz assim: aquela pessoa que aprendeu a orar possuiu o maior segredo para uma vida santa e feliz. E é verdade. A oração, ela é fundamental e ela é de grande importância na vida do crente, na vida do salvo. Então, para mim, e eu acredito que para nós aqui que estamos nessa bancada, a oração é fundamental, assim também como a leitura da palavra de Deus. Elas precisam andar muito juntas. Glória a Deus. Então, orar sem cessar, então, em todo tempo. Oração no carro é um mistério, né, pastor? Interessante, a gente lembra de algumas coisas aqui, né? Bom, a gente queria saudar o pessoal aí que está assistindo a gente na live aí, né? Não tenho todas as pessoas aqui, mas tenho algumas. Temos a excelentíssima Lilian Batista Minho, sempre aí com a gente. Sempre, né? sempre. William Fraga, eu gosto desse cara. Esse carinha é legal, né? Tayane Severo. É lá de Charqueadas. Charqueadas. Tem a Jana Ezequiel Machado, que é de Arroio dos Ratos, esposa do Ezequiel, pastor Ezequiel. Salve, salve. O pessoal tá... Eu quero só fazer uma menção, aproveitar agora, que essas lives, elas ficam gravadas no nosso canal, canal da Igreja da Comunhão Ágape, no YouTube, e está crescendo o número de pessoas nos Estados Unidos que estão aprendendo e ouvindo nessas lives. Eu até quero deixar aqui um abraço para uma em especial, né, da época que nós éramos lá da primeira Igreja Batista, lá da PIB de Bento Gonçalves, que é a irmã Eliane. A irmã Eliane está nos Estados Unidos e ela tem acompanhado as lives, né? Então, um abraço aí, Deus abençoe a sua vida. Temos aqui a irmã também, Silvanir Teixeira, um abraço, Deus abençoe. Bom, sabendo, né, agora que a oração é tão importante, e sendo Deus onisciente, se Deus sabe de todas as coisas, se Ele sabe o que a gente vai orar ou o que a gente não vai orar, por que mesmo assim a gente deve orar? Bom, eu achei sensacional essa pergunta aqui. Cara, desculpa se te interromper, vai já fundo, que tu vai falou, eu gostei. Essa para mim foi a pergunta, não desmerecendo as outras. Eu gostei muito dessa pergunta aqui, porque essa pergunta ela abre um campo assim na questão tanto da compreensão da oração como da soberania de Deus, tremendo, fantástico. Só que eu quero que o pessoal preste muita atenção no que nós vamos falar, o que eu vou falar. A maioria das pessoas creem, acreditam que somos nós que iniciamos a oração. Quando entramos na presença de Deus, entramos lá no nosso quarto e vamos lançar diante de Deus os nossos pedidos e os nossos problemas. E eu quero dizer que de nenhum modo isso é verdade. Isso não existe. Muito antes mesmo de nós pensarmos, preste bem atenção, muito antes de nós pensarmos em orar, o Deus a quem nós vamos orar já está preparando o nosso coração para fazer isso. Então, a oração é uma resposta. A oração, ela é uma resposta que nós damos a essa expectativa que o próprio Deus a quem nós vamos orar já está batalhando no nosso coração para chegar a esse momento de oração. Então, a nossa oração é uma resposta do agir de Deus durante o dia, ou durante a noite, ou durante a manhã. E quando nós vamos para esse momento de oração, nós estamos dizendo: eu quero responder a tua oração. Agora,
Deus sendo onisciente, por que devemos orar? Não precisa mesmo. Para Deus. Vamos deixar bem claro aí. Não precisa mesmo para Deus. Mas como nós somos, e eu falei no início, o pastor Daniel também falou, como somos bons discípulos, nós precisamos obedecer às suas ordens. E um dos seus pedidos foi para nós orar, está lá em Mateus 6,6. Podia citar também Marcos 11:24. Deus não precisa que oremos. Deus não precisa. Quem precisa sou eu. Deus não precisa. Quer ter um dia irritadiço? Passe ele sem orar. Quer ter um dia ruim? Passe esse dia sem estar orando. Um escritor muito interessante, que eu gosto muito dos livros dele, do Shedd, ele diz assim, ó, como criança gosta de brincar e jovem gosta de jogar bola, o avivado gosta de orar. E é uma grande verdade. Uma pessoa que gosta de orar, ela é uma pessoa avivada. Para ela não tem tempo ruim, como é o caso de hoje, chovendo, a gente está aqui rindo, brincamos antes de começar. Por quê? Porque a oração, ela aviva o nosso coração. Oramos porque Deus mandou, porque precisamos orar, porque tornamos-nos mais sensíveis, e essa também é uma coisa que a oração faz, nos aproxima de Deus, faz nós criarmos mais intimidade com Deus. Oramos porque assim confessamos na prática para Ele que nós dependemos dEle. Deus conhece tudo, como foi a pergunta, é verdade. Nós precisamos orar, é verdade. Ele ordena nós a orar, é verdade. Se assim o é, e o é assim, que tal aproveitarmos todo o tempo que nós temos para orar? Ele sabe tudo, e aí fica uma indagação no meu coração, quando eu fui estudar essa pergunta. Se Ele sabe tudo, que nós vamos falar, mesmo antes de subir a nossa boca, preste bem atenção na palavra que eu vou falar agora. Quem é que perde tempo, então? Se Ele sabe, antes de vir a minha boca, a minha língua, o que eu vou falar, quem é que está perdendo tempo? Se Ele sabe tudo. Mas dá sempre o sentimento que somos nós. E por isso que vem essas perguntas. Se Ele sabe tudo, por que eu vou orar? Parece que é nós que estamos perdendo tempo. Por Ele saber tudo, por que vamos falar então se Ele sabe tudo? Preste bem atenção, quem perde tempo aí? Todo pai gosta de ouvir a voz do filho. E o mais legal é que no meio de todas essas vozes, o pai reconhece qual é a voz do filho. Devemos, antes de mais nada, queridos, gravem o que eu vou falar agora. Devemos nos alegar mais no processo oração do que no objetivo desejado, que é a resposta da oração. Então, estar orando tem que ser uma delícia. Tem que ser algo assim que a gente tem que se sentir bem estar orando e falando com o nosso Deus. Porque, na grande verdade, se a gente for analisar, quem é que está perdendo o tempo? Uau! Forte isso. A gente pensa de vez em quando alguma coisa, né? Forte isso. Essa colocação do Ronaldo aí, ela é bacana. E ele fez, na verdade, ele fez uma pergunta, né? Quem estaria perdendo tempo? Certamente é o homem, né? Que Deus não perde tempo. Deus é atemporal. E dentro dessa questão também dos atributos de Deus, dos valores,
de Deus, né, colocaram dentro dessa pergunta a onisciência, que é um Deus que tem ciência de todas as coisas. E Deus certamente tem a ciência do que nós vamos orar. Quando Deus se manifestou em sonho com Salomão, que teve toda aquela conversa que Salomão disse, olha, né, eu não sou melhor que meu pai, Davi, que tu agiste com bondade, benignidade com ele. Depois, Salomão, num ato de humilhação, fala com Deus e diz, olha, eu não passo de uma criança, não sei me conduzir. A resposta que Deus deu para ele, lá em 1 Reis, capítulo 3, é, até o que não me pediste, isso eu te darei. Ou seja, até o que Salomão não haveria de falar, Deus já sabia. Deus já haveria de conceder. Só que lá em Mateus, quando Jesus está dando aquelas pauladas nos religiosos, Jesus faz uma colocação acerca da potencialidade de Deus, né? Que seria exatamente essa questão da onisciência, lá em Mateus 6:8, que ele diz assim, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Então está corretíssimo, a onisciência de Deus sabe mesmo. Deus sabe, né? Eu poderia até entrar no campo da presciência de Deus, mas aí iria levar muito tempo aqui para nós tratarmos desse assunto. Então, mas aí, Deus sabendo de tudo, por que Ele quer que a gente ainda fale para Ele, né? Eu vou usar um exemplo bem simples aqui, que é a questão conjugal. Por mais que o cônjuge saiba que o seu companheiro ou sua companheira, né, o marido, sabe da esposa, a esposa sabe do marido, que ele ou ela o ama, por que ele pergunta então? Por que perguntar se já existe a confirmação? Né? Não é nenhuma questão de autoafirmação, é uma questão de amor. Deus ele não precisa se autoafirmar em cima de nós. Deus ele não fica lá no céu assim, eu sei o que o Ronaldo necessita, mas eu vou ficar esperando ele orar e dizer para mim. Aí o Ronaldo vai lá, ora e diz o que precisa, e Deus diz, ai, coisa boa, ele depende de mim. Não, Deus não precisa se autoafirmar nisso. Exatamente. Então por que Ele espera que nós venhamos orar e fazer clara as nossas petições diante? Por dois motivos. Uma é que a boca é a maior forma de declaração. A Bíblia fala em Mateus 12:34, a boca fala que está cheio o coração, né? Em Romanos 10:10, que é a questão salvífica e profética, diz que com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, Deus sabe, né? Mas a boca é o canal que vai revelar o que está no coração. E essas declarações são as nossas orações, e por meio dessas orações e essas declarações, nós estamos fazendo a nossa dependência a Deus. Deus não depende de ninguém, Deus não depende de nada, Deus não depende da adoração, Deus não depende do nosso amor, Deus não depende de nada, mas nós dependemos dele. Exatamente. E a prova que nós temos de fazer isso é declarando com a nossa boca através da oração. E é bom ressaltar também que mesmo ele sabendo tudo, o conselho que a gente deixa para você, continue orando. Continue. Não pare, é o nosso conselho, querido, porque isso vai te aproximar de Deus, e como o pastor Daniel falou, isso cria uma dependência, mesmo ele sabendo que você vai falar, pá, que legal, ele falou tudo que exatamente que eu já sabia, mas eu precisava ouvir dele. Aleluia, E você cria uma dependência na oração. Deus abençoe a pessoa que fez essa pergunta. Então, querido, mesmo ele sendo onisciente, continue praticando a oração. Amém. Então, a oração importantíssima para nós, né? Uma coisa só
Posso colocar algo? Fica à vontade. Claro. Ajuda a gente aí. Ajuda. Uma vez um irmão, um grande amigo meu, né, me falou uma coisa, ele disse assim: Daniel, é importante a gente, no momento de oração, ser sincero com Deus, ser totalmente sincero. Eu escutando agora os pastores falando sobre isso, sobre a oração, né, sobre estarmos, né, esse tempo com Deus, né, de que isso é algo importantíssimo para nós, e que realmente somos nós que precisamos disso, né? Então a importância de nós sermos sinceros, porque Deus conhece o nosso coração, né? E uma coisa que eu costumo dizer também, não adianta a gente se chegar diante de Deus né, e onipotente Deus, Senhor, Deus Todo-Poderoso, quando Deus está olhando lá dentro do nosso coração, né? E às vezes a gente tem que chegar e dizer: meu Deus, meu Pai, eu estou assim. Amém? Deixa eu fazer uma brincadeira, senão não vai ser eu. Quando eu me converti há muito tempo atrás, não vou falar, senão o pessoal vai fazer um cálculo aí, o pessoal é muito rápido nessa área. Faz tempo, hein? Faz tempo. Eu me converti e nós íamos nessas orações da manhã, às 7 horas da manhã na igreja, estava a igreja lá, e eu, novo convertido, não sabia nada, cara, assim, sabe? E eu ouvia aqueles caras orar, eu disse: cara, eu nunca vou conseguir orar desse jeito, cara. Senhor, nós entramos nos beneplácios da tua presença, conforme os conclaves, não sei o quê. Eu disse: meu Deus do céu, eu vou trazer um dicionário debaixo do meu braço. Mas depois a gente vai aprendendo, cara, a gente vai aprendendo uma coisa muito legal, e Deus vai ensinando a gente. Oração é falar, é uma conversa. E quando eu aprendi isso, eu disse: caramba, então eu vou conseguir orar. Como conversando com um amigo, assim como a gente conversa, sabe? Conversando: ó, pai, o negócio aqui está embaçado, eu não sei mais o que fazer. Se o senhor não entrar na jogada, aí a vaca vai para o brejo. Entendeu? É assim que Deus me compreende. Isso. E é importante mesmo, né, a gente colocar diante de Deus mesmo e falar aquilo que a gente está sentindo mesmo. Isso é muito importante. Bom, terceira pergunta que nos enviaram: quais são os tipos de oração citados na Bíblia? Pastor Daniel? Quando nós vasculhamos, né, quando eu li essa pergunta, eu fiz questão de dar uma olhada no Google, quantos tipos de oração existe, porque eu já venho há um tempo fazendo um estudo sobre isso, e eu percebi que existem várias respostas acerca de quantos tipos de oração tem. Então, uns botam lá que tem 11 tipos, outros botam que tem 20 tipos de oração, aí eles botam oração da adoração, a oração de louvor e tal. Mas, biblicamente mesmo, tá? Biblicamente, eu encontro 5 tipos de orações, né? A oração de intercessão, que é um desdobrar em favor de outro ou em favor de alguma questão, tá? É o caso tem lá de Jeremias, que é o clássico, né? Não achei o intercessor que se colocasse na brecha, mas Hebreus 7, 24, 25 diz assim: mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porque vive sempre para interceder por eles. Então, um tipo, intercessão. Segundo, tem a oração de súplica. A súplica é uma forma de petição, porém com um pedido específico. E na Bíblia, eu poderia usar 2 exemplos. Um, já que você falou aqui, Daniel, né, de ser sincero na oração. A oração de súplica é uma oração que geralmente ela te leva a um nível de sinceridade mais profundo, que foi o caso de Ana, né? Ana era uma mulher estéril, mas que queria conceber, queria dar à luz para Eucana, um filho. E o momento em que ela
A Bíblia diz que ela fez isso, né? Ela orou com amargura de alma. Essa amargura de alma é a sinceridade. Então, o momento que ela foi sincera, que ela fez uma súplica sincera, ela alcançou o coração de Deus. Outro exemplo é de Mateus 26:39, que é o momento nevrálgico de Jesus, né? Ele diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo. Que oração foi essa? Foi uma súplica. Aí, olha o que Jesus diz: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então nós temos intercessão, súplica. Aí nós temos um terceiro tipo de oração que a Bíblia fala, que são as ações de graças, que é uma oração de entrega em gratidão. 2 Timóteo 2:1 diz: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quando vocês forem ler na Bíblia esses versículos que falam de orações, percebam que Paulo, ele sempre reforça, ele é muito enfático em colocar oração, súplicas, ações de graças, intercessões. Ele sempre coloca de forma separada. Então, as ações de graças é uma das orações que eu considero das mais importantes na questão da recepção de Deus, porque é uma oração de gratidão, né? Veja como Jesus começou: Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Aí depois ele passa assim, ó, quase que um bloco do Pai Nosso, agradecendo a Deus. Pão nosso de cada dia, né, dai-nos hoje. Então, ações de graças é uma oração de gratidão e que muitos não praticam. Muitos não praticam. Você faz oração de petição, que é a última que eu vou falar, e você esquece de voltar a Deus com as ações de graças. Porque esse é um ponto na oração que eu acho assim algo essencial na vida de relacionamento dos filhos de Deus com o Pai. Não basta pedir para Deus, é importante você agradecer. Então, não importa, Deus demorou um dia para te conceber o que você pediu, ou Deus demorou 1 ano, ou Deus demorou 10 anos, o momento em que vem o retorno, agradeça a Deus pelo que Ele fez. E eu tenho feito uma oração, isso é algo meu, né? Digo eu, não o Senhor. Eu na oração de cura, eu agradeço a cura. Eu não oro só pela enfermidade, eu enalteço a cura, já com ações de graças. Então, intercessão, súplica, ações de graças. Aí vem o clamor. Clamor é uma oração intensa, né? Hebreus 5, versículos 6 e 7 diz: como também em outro lugar diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne tem oferecido com grande clamor e lágrimas. Quer dizer, é uma oração intensa. Depois, olha só, segue falando: orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da reverência, né? A Bíblia fala: clama a mim, clama a mim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então o clamor tem intensidade. Agora mesmo, essas movimentações de clamor pela nação, é com intensidade que se ora pelo Brasil ou pelas nações, né? E por final, a oração que é a mais comum de todas. E quando eu digo que é a mais comum, eu até me preocupo um pouco, porque todas elas deveriam fazer parte da nossa vida, né? Que são as orações de petições, que aí trata de pedidos que na maioria das vezes até nem tem, não é tão específico, é um pedido genérico. Petições Senhor, né? Abençoa a minha vida, cobre a minha família, abençoa a vida dos meus irmãos. Isso são petições que vão se fazendo. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e com ações de graças. Então,
basicamente, na Bíblia, o que eu encontro são esses 5 tipos. É verdade. Foi exatamente o que eu também encontrei. Eu fui pesquisar, há um número incontáveis, né? Mas é exatamente essas aí. A gente podia até passar a régua e já passar para outra pergunta. É a oração de adoração, ações de graça, confissão de pecado, petição e súplica, né? A intercessão e aquele de louvor e gratidão, de ter um coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Então, eu gostei muito quando falou, já estar agradecendo antes mesmo de acontecer, né? A cura, você já está dando graças e louvando a Deus. Então, são esses 5, 6 tipos aí que foi citado, que nós encontramos e citados na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Bom, a próxima pergunta número 4. Deus ouve e responde a todas as orações? Certamente que Ele ouve, né? Com certeza Ele ouve. Eu só vou deixar o Ronaldo. Essa aqui eu vou gostar de responder. Deus ouve e responde todas as orações? Sim. Radicalmente sim. Eu não tenho dúvida nenhuma que Ele escuta todas e responde todas as orações. Eu posso afirmar com toda a certeza do meu coração. Sim. Tá? A Bíblia Sagrada revela isso em diversos textos. Então, não precisamos duvidar de que Ele ouve e que também Ele não responde. Nós temos que ter certeza, Ele responde e ouve todas as orações. Agora, foi como tu falou, se Ele ouve, por que Ele não responde? Parece, esse aí que é o lance, eu vou chegar lá, parece, né? Perguntamos, mas também eu posso afirmar que essa sua indagação é equivocada. Totalmente equivocada. Por quê? Não é resposta. Uau. Espere é resposta. Nós é que não estamos, Daniel Henrique, acostumados a receber um não. Um espere. Quer ver? Lucas 18:7 diz algo assim que mata tudo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A demora de Deus parece que Ele não ouviu, ou parece que Ele não houve nenhum tipo de interesse da parte dEle, mas Ele vai responder do modo, do jeito, do tempo e da hora que Ele determinou para nós. Porque não tem, preste bem atenção, olha aqui para mim aqui, ó, não tem melhor pessoa para saber o modo como responder às nossas orações do que Deus. Porque Ele sabe o melhor momento, Ele sabe a melhor ocasião, e Ele sabe no momento exato de quando chegar, é agora. Porque ver um exemplo, o povo começou a clamar a Deus, lá no Egito. Mas só que Deus já tinha feito uma promessa que tiraria eles de lá. E quando eles começaram a clamar, e diz assim, e Deus lembrou da promessa. Deus lembrou-se da promessa. Quem é que lembrou Ele? Como Deus assim, uau, eu dei uma rateada. Não, mas foi exatamente naquele momento em que o povo estava preparado, o povo já estava pronto para sair daquela situação. Deus já tinha tramado um processo de tirar o povo do Egito. Ele lembrou da promessa que Ele tinha feito. Então, o nosso problema é o tempo de Deus, o Kairos. Pastor Samuel, se está aí, já vai gostar disso aí. Ele gostava muito de falar isso aí, eu aprendi muito disso aí. Tem o tempo Kairos, enquanto a gente está no Cronos, né? E nós somos uma geração muito rápida. Pega do congelador, coloca no micro-ondas e 5 minutos está comendo. Deus não é assim. Deus não é apressado. Deus não é afobado.
e ele não é, outra coisa muito importante, gravem o que eu vou dizer, ele não é precipitado. Ele sabe o momento certo. Agora, deixa eu retomar de novo. Deus ouve e responde todas as orações? Sim. Radicalmente Deus ouve e responde todas. Só que o problema são as respostas de Deus às nossas orações, que nós muitas vezes não estamos acostumados de receber. Deixa eu só te interpelar. Eu posso depois também? Claro, claro. Em cima disso. Não, porque Não, estou brincando. ouvindo a tua resposta e acredito, assina embaixo do que tu falou mesmo. Acredito que Deus ouve e responde todas as orações, sim. Que bom. Tá? Agora, pastor, como saber quando a resposta é não ou quando é um espere? Porque aí vem esse tempo, esse que até o próprio Jesus colocou ali, que tu citaste na Bíblia, né, sobre que Deus parece demorar em nos responder. Eu acredito que muito assim da questão é essa. Quando saber que tem que esperar uma resposta e continuar perseverando nessa oração? Estou aumentando a pergunta aqui. Não, beleza. Ou se Deus já disse não. Beleza. E a gente quer estender esse tempo, porque a gente não quer receber esse não. A tua pergunta ela é legal. Deixa eu cumprimentar aqui, o pastor Samuel está aqui, ó. Tamo junto, tempo Kairos. Valeu, cara. Deus abençoe. Samuel. Grande verdade. Eu já tive situações, eu acho que o Daniel também já teve, todos nós aqui que estamos aqui, você que está nos assistindo, já tivemos aquele momento em que nós começamos a orar por algo, certo? E começamos a orar. Eu, por exemplo, eu oro há muito tempo por uma situação, certo? E não desisti. Vamos dizer assim, ó, um talvez entre aspas, tá? Deus já tinha dito não, Deus mandou esperar, mas eu continuo orando por aquilo ali. Mas eu aprendi um negócio muito interessante, que já não é a mesma potência do início, porque outras coisas mais relevantes Ele foi colocando. Tu está entendendo? Então o foco daquilo que eu queria, eu quero um carrinho de fricção, 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 eu quero agora um carro elétrico, mas eu quero, aí ele vai substituindo, botando uma nova importância nas tuas orações, que é uma experiência minha. Então, você fica batendo e ele vai substituindo com o meio tempo, ou com o teu andar da tua fé, do modo que você vai trabalhando o teu espírito através da oração, e ele vai substituindo. Vai chegar, eu sei mesmo, Daniel, falando sério, cara, falando sério, gente. Eu orava por uma coisa muito doida, há uns 5, 6 anos atrás, e hoje parece que não é que perdeu o valor, não é o valor, ele ficou, parece assim, naquele momento transitório. E outras coisas foram sendo acrescentadas, que aí eu foquei e que já foram respondidas. Mas aquela está lá, stand-by. Não é o meu tempo ainda, não é a minha hora. De repente, se ele tivesse me dado, né? Como o Daniel gosta muito de brincar, né? Você não vai dar uma Ferrari para uma criança, você vai primeiro esperar, mas qual é o desejo dela? É ter a Ferrari, mas eu disse, não, vai começar primeiro por um carro mais... Vai começar com um carrinho de pedal. Exatamente. Mas você tem aquele sonho, e parece que outras coisas vão não é ofuscando, mas vão tomando uma outra visão, mas você ainda está lá na Ferrari. Mas parece que não é mais aquela coisa tão doida, porque agora você tem um Fiesta, você tem um Cobalt, você tem, entende? E parece, mas o sonho de ter está lá, mas parece que agora já não é tanto, assim, de repente Deus já até disse não, mas ele vai substituir. Ele vai substituir, e isso eu aprendi. Está lá, 6 anos atrás, eu estou com ela agora no meu pensamento aqui, até de repente até vou orar por ela de novo, né? Mas eu sei que tem outras prioridades agora que ele foi colocando para substituir aquilo ali, ao ponto até de um dia, eu percebi que aquilo ali, não, mas isso não me faz tanta falta agora, o que me faz falta agora é isso. E aí ele vai substituindo, não é nós, presta atenção, Deus vai substituindo as tuas prioridades. Amém, obrigado, pastor. Pastor Daniel. Muito bem, né? A pergunta Deus ouve, na verdade são duas perguntas, né? Deus ouve e se responde
todas as orações, né? Eu acho bacana aqui, porque aconteceu algo, acho que talvez um pouco parecido a semana passada, que não necessariamente as respostas, por parecer diferentes, elas sejam contestações, né? Mas eu acho que no campo do Deus ouvir, é muito claro, certamente Deus ouve todas as orações, até usando mesmo a pergunta anterior, a onisciência de Deus. Né? Deus ouve, com certeza, Ele escuta tudo, Ele sabe todas as orações, mas Ele não responde todas as orações. Porque eu posso afirmar já por um motivo, que é um dos que Ele já não responderia, que está lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, o pecado é um impeditivo de Deus responder orações. E eu até iria um pouquinho mais. Aqui não está dizendo que Deus não escuta, mas aqui está dizendo que Deus vai se tornar, sim, indiferente à voz de um povo ou à voz de pessoas que estejam se voltando contra Ele, que estejam em pecado. Então, eu diria que a questão de Deus responder às orações, um primeiro ponto seria o pecado. Talvez uma outra explicação, eu não vou ir muito longe, porque já me chamaram a atenção aqui das outras vezes que a gente se estendeu um pouquinho mais. Mas eu quero só trabalhar com o processo de Romanos. Romanos 8, 26 e 27, são dois versículos fantásticos, e eu gostaria que estimular até as pessoas a estudar mais esses versículos e usar o contexto, 3 versículos antes e 2 depois, que vai ajudar bastante, ou 2 antes e 3 depois. Diz assim, Romanos 8, 26 e 27: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos orar, né? Ou não sabemos o que devemos de pedir como convém, ou orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações, e eu poderia aqui encaixar quase com salmos, né? Esquadrinha mente e corações, sabe qual é a intenção do Espírito? Que Ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos ou intercede por nós. Então, só pegar aqui esse processo, primeiro processo, tá? O Espírito Santo nos ajuda. Por quê? Porque nós não sabemos orar. Então aqui vai uma boa notícia para vocês que estão nos ouvindo, e até dentro do campo que vocês falaram e que eu me incluo também. Eu me sentia uma pessoa que não iria orar nunca na vida, né? Porque eu ouvia a oração dos outros, eu ficava totalmente perdido, né? Umas orações maravilhosas. Mas aí está uma coisa, a gente não sabe orar. Por isso Deus destinou do seu Espírito, que nos ajuda, em outras versões diz, que nos assiste. Esse termo assistir é como se fosse o seguinte, eu vou usar um contexto judaico aqui, tá? Seria a criança sentada em meio ao pai e talvez até alguns mestres, em pé, e a criança aprendendo a praticar a Torá, e o pai fica assistindo ele de cima e ajudando ele, corrigindo ele, para que a Torá seja implementada no seu coração. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos assiste, porque nós não sabemos orar. Mas aí, esse mesmo Espírito, que daí vem o segundo passo, tá, da oração, intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Então, por que ele intercede? Veja bem, isso é muito importante nós entendermos. Nós não sabemos orar e o Espírito Santo intercede. Por que o Espírito Santo intercede? Porque Ele é o Consolador, Ele é o Parácletos,
E o Paráclitos, chamado a andar junto, é como se fosse o advogado. Então o Espírito Santo pega a minha oração, que eu não sei orar, e ele, como meu advogado, vai junto ao Pai e intercede por mim. Só que ele não tem o poder de fazer com que Deus responda, não. Ele leva a minha oração, e aí a Bíblia diz, o que sonda corações. Quem sonda corações? Deus. O que sonda corações analisa a mente do Espírito, e não a nossa. Isso aqui eu vou fazer uma brincadeira, isso aqui é muito power. Porque Deus analisa as orações. Deus analisa, Deus avalia. E aí vem a última parte que ele diz, pois o Espírito intercede segundo a vontade de Deus. Então ele analisa as orações e ele vai responder as orações conforme a sua vontade e não a nossa. A gente não vai dizer assim que Deus não está nem aí para a nossa vontade, porque não é verdade. Deus está muito aí para a nossa vontade. Só que Deus também compara a nossa com a dele. Porque a nossa vontade é boa, mas a dele é a perfeita. Então ele vai equilibrar as duas coisas e vai responder conforme a sua vontade. Então parece muito analítico isso, mas é porque Deus analisa mesmo. Deus faz com que as coisas caminhem dentro de um curso que não fira a sua vontade. Não, eu achei interessante que você falou Claro, flua aí. a respeito do que o pecado é que faz, né? Papapá. Sabe que em nenhum momento eu pensei deste modo, porque eu encaixei na sexta pergunta isso aí. Então vai ser muito interessante. Eu vou puxar isso aí de novo para nós comentarmos, né? Porque exatamente eu achei isso aí mais interessante na sexta pergunta que foi feita. E aí o pessoal vai entender o que é a sexta pergunta, mas eu achei muito interessante. Bom, vamos ter que ser um pouquinho mais sucintos agora, né? Por causa do tempo. Mas acredito vamos que orar, né, irmão? Vamos orar. Vamos orar. O pessoal começa a interceder em nome de Jesus. Bom, essa aqui é para a gente mesmo que é avivado, não é? O que é orar em línguas? E todos podem orar em línguas? Pastor Daniel, pode continuar. Bom, línguas estranhas veio de um dos momentos mais tremendos da história, que foi Pentecostes, né? Então todo pentecostal ama isso e não tem dificuldade nenhuma em crer, até porque a oração em línguas eu conceituo para mim como sendo o canal secreto do homem com Deus, né? 1 Coríntios 14:6 fala, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei se vos não falar, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Aí versículo 14, né, que eu vou pular já para não tomar tempo, diz assim, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Então, o que é orar em línguas? Orar em línguas é falar em mistérios com Deus, ok? Agora, todos podem falar em línguas, ou podem orar em línguas? Todos não, porque acaba condicionando a oração em línguas com o dom de línguas, né? Quem fala em línguas, certamente vai falar e vai orar em línguas estranhas. Agora, existe também a oração no Espírito. Eu até uma vez ouvi uma ministração acerca disso, né? E o pastor, ele casou um pouquinho a questão da oração em línguas com orar no Espírito. Eu, particularmente, eu creio diferente. Eu creio que orar no Espírito é outra coisa. Lucas 21:36 diz assim, vigiai, pois, em todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer
e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então Jesus disse que é para orar em todo tempo. É possível orar em todo tempo, na performance do que a oração parece ser para nós, a oração falada e tal. É possível orar em todo tempo? Não, não é possível. E Jesus sabia que não era possível. Por isso que Ele deu essa válvula para nós, que é a oração no Espírito. Tá? Efésios 6,18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Não é em línguas, é no Espírito. Para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Judas 20 diz: mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, a oração no Espírito, e eu vou só fugir, eu vou abrir um pouco mais essa pergunta, porque eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque quando nós aprendemos a diferença da oração em línguas e a oração no Espírito, certamente nós vamos potencializar os crentes ainda mais, tá? Porque nem todos, como eu disse, falam em línguas, assim como nem todo mundo que é batizado no Espírito Santo recebe o dom de línguas, mas todo filho de Deus recebe o Espírito Santo. Então todo filho de Deus que tem o Espírito Santo certamente vai poder orar no Espírito. E aí eu quero desmontar um pouquinho a questão da oração do campo religioso, porque a oração não é uma religiosidade, e não pode ser uma religiosidade, porque o momento em que a oração se torna uma religiosidade, ela vai se tornar um peso. Então eu mesmo, por muito tempo, na minha juventude, eu me sentia um pecador por não orar o que os outros falavam que tinha que orar. Então, por exemplo, eu ouvia alguém dizer assim: eu oro 1 hora por dia. Eu tentava orar 1 hora por dia e eu não conseguia, pastor Ronaldo, não conseguia mesmo. Então eu me sentia um pecador e eu era acusado por isso. Eu me sentia acusado por isso, sabe? Por não conseguir orar aquela 1 hora. E Jesus fala lá em Mateus 6, 7, ele diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então pega só um exemplo aqui, né? A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Os judeus tinham as vigílias de 4 turnos. A Bíblia menciona, né, alguns teólogos dizem que Paulo ficou orando 3 dias. Agora, é engraçado isso, né? Porque Jesus nos ensina através da oração mais complexa, que é a oração do Pai Nosso, que conforme for ela dura menos de 30 segundos. E aí tem aquela clássica frase de Moody, né? Não oro mais que 10 minutos, porém não me lembro de passar 10 minutos sem orar. Mas como que ele fazia isso? Orando no Espírito. Orando no Espírito. Então, a oração no Espírito, ela é fundamental. É que nem o pastor Ronaldo falou algo tremendo agora. Ele vinha no carro dele orando. Entendeu? Eu acredito que ele não vinha gritando no carro, dirigindo: Senhor! Tu está no teu espírito, tu está orando. Você não vai sentar num ônibus e ficar orando em línguas alto, porque você vai se tornar um motivo de escândalo. Entendeu? Mas você vai orar em espírito. É a mesma coisa Davi. Olha só, Davi fala lá no Salmos 88, 13, né? Eu, porém, Senhor, clamo a Ti de madrugada. A minha oração chega à Tua presença. Lá os filhos de Coré, Davi fala em Salmos 63, 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, ansiosamente, em outras versões diz, de madrugada te busco. Essa é uma outra questão religiosa nossa. Nós achamos que a oração de madrugada, ela é mais poderosa, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre tive esse negócio, a oração de madrugada. Gente, vamos parar para analisar. Nesses dias de Davi, o que era a madrugada? 6 horas da tarde, Ronaldo, não via ninguém. 8 horas da noite já era madrugada.
Agora olha para nós estamos agora 21 horas e 10 minutos, a vida está ativa em grande parte do mundo. Então, na verdade, nós temos que cuidar, só isso, né? A oração em línguas, ela é importante, a gente fala em mistérios com Deus, assim como também, talvez o desejo de Deus seja que todos falem em línguas, né? Mas nem todos falam em línguas, certamente nem todos orarão em línguas, mas eu estimulo você a praticar a oração no Espírito, e não se sinta cobrado. A oração é um ato de relacionamento com Deus, relacionamento de amor. Deus não quer ninguém forçado a conversar com Ele. Seria muito chato, né, Ronaldo? Você saber que eu estou falando contigo, obrigado. Né? Deve ser um ato natural, espontâneo da minha parte. Eu acredito também que coisa alguma que Deus tenha dado para nós não tenha uma valia, ou que seja algo assim de uso para o nosso bem prazer, não é? Falar em línguas não é uma coisa sem importância, tanto que nós falamos aqui, nós aconselhamos a ser uma prática. Por quê? Porque trará um bem, a Bíblia mesmo diz, para aquele que fala, né? E também trará edificação para aquele que fala. Para aquele que ouve. Para aquele que ouve, isso. Paulo diz assim, dou graças ao meu Deus, que falo em línguas mais do que todos vós. Agora, preste atenção, isso está lá em 1 Coríntios 14, 18. Caso não houvesse proveito nas línguas, será que Paulo estaria agradecendo a Deus por ele falar mais do que todos os que estavam ali em volta dele? E o mais interessante, se você ler, a igreja de Corintos falava com força. Os dons espirituais eram latentes. Uma igreja avivada, né? Latentes naquele momento de Paulo. Tanto é que, se você que é um leitor da palavra de Deus, você vai ver que Paulo precisou trazer uma correção pelo excesso de falar em línguas. Está lá escrito. Ele precisou trazer, foi necessário corrigir os caras. Vocês têm que falar o português um pouco aí, para vocês entenderem. Mas eles estavam fluindo tanto, e eles falavam com força. Então, é um instrumento de edificação. E o mais legal, que é, como o pastor Daniel falou, não trazer condenação, é obra do Espírito Santo em nós. É Ele que permite, é Ele que vai dando essa graça. A intimidade com o Senhor através da oração em línguas nos leva a fazermos a perfeita vontade de Deus. E esse é o grande desejo de Deus, que através da oração nós possamos, e através da oração em línguas, chegar a esse momento perfeito de sabermos de fato qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Se nós lermos bem ligeirinho, eu estou com ela aqui aberto, 1 Coríntios 6,19 diz algo sensacional. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Se o Espírito Santo habita em mim, habita em nós, habita em você que está aí em casa ou no carro, nos assistindo, nós não somos mais de nós mesmos. Agora a pergunta que fica, então de quem que nós somos? De quem eu sou? E eu responderia tranquilamente, do Espírito Santo. Do Espírito de Deus. Então, o falar em línguas, e todos podem falar em línguas,
desde que o Espírito Santo habite profundamente dentro do seu interior e que você não é mais de você, mas você é dele, nós aconselhamos a você praticar dia após dia essa oração em línguas, até que todos nós possamos mesmo orar em línguas. Nós aconselhamos a você, se você é de Deus e você tem absoluta certeza no seu coração que o Espírito Santo te, vamos dizer assim, domina, ele está em você, ele é impregnado em você, nós aconselhamos você a estimular a você mesmo a fazer e permitir que o Espírito Santo possa, através de você, trazer a oração em línguas, orar em línguas, para edificar aqueles que estão te ouvindo. Glória a Deus. Baseado no que tu falou, pastor, então a gente pode dizer que na oração em línguas, a gente vai com certeza falar a Deus coisas que naturalmente a gente não falaria. Sim, Interessante. também pode ser. É porque a pessoa que fala em línguas, ela fala a Deus, né? As pessoas que estão em volta assim, É uma linha direta. exatamente, é você pegar um avião e ir sem escala, vai direto. Nós ficamos aqui, uau, o que será que aconteceu? Mas Deus está lá, é isso aí. Esse é o bacana, Amém. né? Que todos nós, então, possamos Sim. orar em línguas. Como disse Moisés, Amém. não só eu fosse profeta, mas todo o povo fosse profeta. Amém. Então vamos para a sexta pergunta. Essa aqui é boa. Até a bateria do meu smartphone aqui está se indo, está avisando que o tempo está acabando mesmo. Está contigo ainda, pastor. Tá. O diabo pode atrapalhar as nossas orações? Eu vou responder contando uma historinha, bem ligeirinho. Um mano há muitos anos, disse que era preciso nós evitar de orar em voz alta. Não fala oração em voz alta, senão o diabo, ele vai ouvir e ele vai ficar sabendo o que nós estamos planejando. Por exemplo, nós vamos fazer, uma pessoa está orando, nós vamos fazer evangelismo domingo que vem. Aí parece que naquele domingo que vem parece que chove. Vocês já viram? É um troço assim, parece que ele está ali, né? Não podemos falar para não dar chance para ele atrapalhar, senão sabe como é que ele está sempre contra o reino de Deus, aquele negócio todo, como se Deus tivesse inimigo, né? Quem tem inimigo sou eu, Deus não tem inimigo. Deus nunca vai ter inimigo, gente, porque ele diz assim, agindo eu quem? Então, ele pode impedir a mim, mas Deus nunca tem inimigo, eu tenho inimigo, e esse aí não dorme. Mas só que a gente acaba andando nos dois extremos. Primeiro, achar que o diabo não existe. Nós temos esse extremo. E não tem poder para fazer nada. O segundo é achar que o diabo é todo poderoso e às vezes muito mais do que Deus. Nós caímos nesse extremismo muito louco. E o mais famoso texto, que talvez até o pastor Daniel vai usar, é o de Daniel 10:12, né? Que ficou lá 21 dias, aquele negócio todo, bababá. Aí veio um anjo, depois veio um outro anjo, e aí chegou o anjo lá, olha, eu estou aqui todo esgualepado, mas agora cheguei aqui porque Deus mandou um outro anjo, aquele negócio todo. Parece que houve um atrapalho, né? Na situação. Agora só existe, e aí eu pego, quando eu comentei, né? Como vocês vão entender, só existe uma situação, apenas uma, na Bíblia, que mostra que as nossas orações que fazemos podem ser atrapalhadas, e é as nossas iniquidades. É aí que encaixo o pecado. Esse aí tem um poder avassalador, é um tsunami na vida de uma pessoa, é o pecado. O que verdadeiramente tem poder para atrapalhar nossas orações é o pecado, que nos separa de uma comunhão plena junto a Deus, ao ponto, preste bem atenção, das nossas orações ficarem totalmente prejudicadas. Então dizer que o diabo... Interrompidas, né? Hã? Interrompidas. Diz que até uma briga entre casal, né? Para que não cesse a oração, a resposta. Então, queridos, o que nós temos que entender, só uma condição pode atropelar nossas orações, é cair em pecado.
O diabo pode atrapalhar? Mas o que impede mesmo somos nós mesmos. Nós mesmos, eu, Ronaldo Wegner Min, sou o maior impeditivo das orações de Deus serem respondidas na minha vida. Sou o maior impeditivo de Deus responder às orações na minha família, na minha casa, no meu lar, para minha esposa, para os meus filhos. Eu sou. E isso muitas vezes é difícil, nós chegarmos no espelho do nosso banheiro e dizer assim, ó, cara, tu é o meu maior problema. Eu já fiz várias vezes isso. Sério. Abrindo meu coração para vocês. Cheguei lá no espelho do banheiro da minha casa assim, cara, eu tenho que abrir o olho contigo. Porque você pode me atrapalhar pra caramba. Então, querido, para mim, é o pecado e é as nossas iniquidades que fazem separação entre nós e Deus. Aleluia. Na verdade, o diabo, ele vai tentar atrapalhar em tudo, né? Qualquer coisa que você empreender ou tentar empreender para fazer para Deus, ele vai, com certeza, ele vai tentar atrapalhar, né? Agora, de que forma ele atrapalha, né? Ele atrapalha não diretamente na oração, porque realmente o diabo ouve a oração. Você está orando lá, ele está ouvindo, óbvio, né? Mas ele não tem a onisciência, ele não sabe o que está, né, no teu pensamento, não sabe o que está em teu coração, né? Mas assim como ele ouve, Deus ouve. E Deus, ele tem uma ferramenta mais poderosa. Deus, ele nos conhece. Deus sabe a nossa estrutura. Deus sabe que somos pó. Então, como o diabo pode atrapalhar? Ele atrapalha de forma indireta. E aí, eu vou pular até Daniel 10, mas eu vou usar a orientação que Paulo dá na questão dos casais, por exemplo, que o Rony raspou ali, que é da continência e da incontinência. Então, a questão, quando Paulo diz assim, olha, né, se vos guardar, que seja por breve tempo, para que o diabo não vos tente. Esse detalhe faz toda a diferença. Para que Satanás não vos tente, e aí sejam interrompidas as vossas orações. Então, vai tentar, óbvio, se ceder, vai entrar o pecado, e aí as orações acabam sendo interrompidas. Então, de forma indireta, o diabo pode atrapalhar, sim. É como tem aquele caso de Aitofel, né? Era para amaldiçoar o povo, e aí vem lá o Balaão, que vamos amaldiçoar o povo, e ele diz para Baraque, cara, não tem como amaldiçoar esse povo, aquilo que Deus estende a mão sobre eles. Aí ele foi lá matutar, o que ele fez? Ele fez o povo pecar. Foi, não foi? Botou as mulheres mais lindas. É um ato de covardia, né? Exatamente. Então, ele via que não conseguia pegar e disse, então eu vou fazer eles caírem em pecado. E aí o que Deus fez? Deus tirou a sua mão, porque esse pecado que aconteceu lá de Balaão, que todos nós sabemos, né? Foi contratado por dinheiro. E aí ele disse, não conseguimos amaldiçoar esse povo, mas tem um modo, se nós pecarmos, aí o Deus dele vai vazar da situação. E aí nós pegamos eles, e foi o que aconteceu. Então, o pecado sempre será um maior impeditivo de uma oração brecada, freada nas nossas vidas. E a gente tem que ficar muito esperto. Fica muito esperto aí, você que está nos escutando, porque é um perigo você errar e aí depois querer botar a culpa em Deus ainda. Então, a espera pode ser causa do pecado mesmo, e algo que está com o nosso poder de resolver a situação. Interessante. É bem assim. Interessante você chegar a Deus na humildade sempre, né? E reconhecendo, né, que a gente precisa dele, reconhecendo do perdão, né? E fazendo aquela análise, né, de nós mesmos. Bom, vamos então para
a última pergunta desta noite. O Samuel colocou algo muito interessante aqui, cara. Não vi Perdão aqui. interromper. Vai lá, pastor. Línguas não podem ser hackeadas. Uau, legal mesmo. É verdade, cara. Não dá para ser hackeado. Agora que está muita loucura aí, esses hackers, né? É verdade, Samuel. Sempre aprendendo contigo, cara. Então, vamos para a nossa última pergunta. Por que é tão difícil orar? Eu posso começar? Pode. Porque para mim é básico. Por que é tão difícil orar? Simplesmente porque não se tornou uma necessidade na sua vida. Eu não falaria mais nada. No momento em que a oração se tornar uma necessidade, como disse lá os discípulos de João, por que não lavam as mãos os teus discípulos e nem jejuam e nem oram? Aí Jesus diz assim, ó, podem eles fazerem isso enquanto o noivo ainda está presente, mas haverá um dia em que o noivo será tirado, está lá escrito, e aí haverá a necessidade. Então, eu queria assim com muito carinho para essa pessoa que fez essa pergunta, que eu não sei quem é, e que bom que eu não sei quem é, então pode ser, está me ouvindo agora, está me vendo agora. Por que é tão difícil orar? Porque ainda não se tornou uma necessidade na tua vida. Assim como botar a sua cabeça dentro de um balde de água e você lutar desesperadamente por ar. A mesma coisa você estiver, não aconteça isso, só estou dando exemplos, estar morrendo afogado e um crocodilo chegar perto de ti e você se abraçar pensando que é um tronco. Então, orar é uma necessidade. Então, para vir uma pergunta assim, é porque ainda não se tornou uma necessidade na sua vida, querido. Ok. Eu acho que E tenho dito. o Ronaldo, eu acho que ele vai me esperar ali na saída depois, né? Porque, na verdade, a oração não é algo fácil. Não é tão fácil assim, né? E mesmo sendo uma necessidade, porque a questão da necessidade, vamos pegar assim, uma pessoa que ela chega ao seu médico, aí o médico diz, olha, né, você vai ter que aumentar o teu HDL e você precisa fazer exercícios físicos. Você vai ter que fazer 3 vezes por dia academia. E não é uma coisa tão simples, né, porque na verdade não é ainda, né, não é uma prática talvez, e nem uma disciplina. E tudo aquilo que precisa de disciplina, precisa de esforço. Né? O próprio reino dos céus é tomado por esforço. Então, eu diria para as pessoas que nos ouvem, que eu concordo sim, que tem que ser vista a oração como uma necessidade, concordo com o pastor Ronaldo, mas eu digo que é aquela prática que não é tão simples. Por que ela não é tão simples? Porque ela exige várias coisas nossas, né? O que luta contra a questão de orar e por que torna a oração tão difícil? Primeiro, pela a questão da própria indisposição mental. Né? Nós temos funções cognitivas e que atrapalham mesmo. E hoje, cada vez mais, tem atrapalhado. Até mesmo questões assim de enfermidades atrapalham a oração. Uma pessoa que está com depressão, ela não tem vontade de orar. Ela não tem ânimo de orar. E Davi se encontrou assim. Né? Se nós lemos ali aqueles pedaços dos Salmos, pega ali Salmos 40, enfim, mas aquele miolo ali quando ele está triste, quando ele está angustiado. Jesus mesmo questionou os seus discípulos, quando ele estava, a Bíblia diz que ele estava tremendamente, profundamente angustiado, e ele questionou os seus discípulos, poxa, vocês não puderam vigiar 1 hora orando comigo? Significa que não estava nem fácil para ele orar. Ele estava precisando que os discípulos estivessem suportando ele naquela hora. Outra dificuldade de orar é a nossa luta contra a carne. A carne, ela tem as suas limitações. O espírito pode estar pronto, mas a carne tem as suas fraquezas. E ela luta contra, né? Tem horas que você chega em casa, eu mesmo, né?
Eu tenho necessidade de orar, eu sei que é importante orar, mas às vezes eu chego em casa tão cansado que eu não consigo naquele momento orar. Eu tenho que readministrar a minha vida e eu converso em espírito com Deus. Eu digo para Deus: Senhor, eu estou demolido, tu bem sabes como eu estou. Tu sabes que esse momento é um momento que para mim eu tenho grande limitação de estar em tua presença. Aí vem a sinceridade. Ser sincero com Deus e aplicar essas verdades com Ele também, embora Ele saiba, né? Outra coisa que torna difícil orar nesses dias é a oferta de atividades que nós possuímos. Essa linha hedonista que prega o prazer e a oferta de prazer, de sair, de fazer alguma coisa, de pegar família e tal, isso aí também luta contra a oração e torna mais difícil também orar. O que é mais fácil? Seja sincero, você que está me ouvindo, o que é mais fácil? Você ficar 1h30 assistindo um filme ou 1h30 orando? É claro que é muito mais fácil você assistir um filme. E você vai ver, passa rápido, quando vê já está no final do filme. Agora fica 1h30 orando para você ver se é simples assim. Mas por quê? Bom, aí vem outras coisas, né? A própria questão de batalha espiritual. Mas fazer a última ali, dificuldade, que são as aflições da alma. Então, uma alma aflita, uma alma agitada, muitas vezes é difícil orar. Agora, nós não podemos esquecer que tudo isso, tudo que eu falei, são coisas que fazem parte de uma luta contra a nossa carne. Aí você pega e você analisa, por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos fazem 5 orações públicas por dia, que é a salá deles, voltados para Meca. Os budistas fazem orações, a metabhavana, que é uma oração pelo próximo, que é realizada várias vezes ao dia. Os umbandistas realizam orações. Eles têm o próprio Pai Nosso deles, que eles fazem. Então, porém, o cristianismo é a única linha de crença que ora para um Deus vivo. Todos eles oram para os seus líderes, para os seus deuses que são mortos. Nós, do cristianismo, somos os únicos que oramos para um Deus vivo. Tem batalha espiritual? Claro que tem. Existe também a batalha espiritual, além de tudo que eu falei, a batalha espiritual que afeta as nossas orações, que traz peso sobre nós. É como eu falei agora. Por que o diabo ele não se levanta contra nós quando nós vamos assistir um filme de 1h30 ou 2? Por que ele bota peso muitas vezes no nosso dia, bota peso muitas vezes sobre nós em momentos ali da nossa vida? E eu não estou falando nem em questão de demônios sobre nós. Eu estou dizendo de peso espiritual sobre nós, que muitas vezes traz cansaço para que a gente não venha orar. Então a gente tem que estar atento, sim, mas, lógico, orando e crendo, como Mateus 21:22 diz: tudo que pedirdes na oração, ou em oração, crendo, recebereis. Eu termino assim, com um cara que eu admiro muito e leio muito a sua teologia, que é o Spurgeon. E o Spurgeon fala algo fantástico. Ele diz assim: 10 minutos orando é melhor que 1 ano murmurando. Como diz a palavra, vale mais um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Verdade. Pastor Ronaldo, suas considerações finais. Bom, espero de todo o coração, e a minha oração é que eu tenha podido ajudar aos que estão nos assistindo. Não sei tudo, graças a Deus, porque eu sou um eterno aprendiz, mas em cima das perguntas, você pode acreditar, foi dedicado estudo, foi dedicado oração, foi dedicado tempo, para que pudesse vir aqui trazer
todos esse esclarecimento. Peço perdão desde agora e que os irmãos estejam orando por mim, para que Deus vá dando mais sabedoria, não só a mim, mas aos que aqui sentarem nessas cadeiras, porque literalmente, querido, nós somos muito dependentes de Deus. Então, minhas considerações é que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que alguma coisa você possa ter trazido esclarecimento para você. Caso algo que você não tenha entendido, você pode depois ir lá no YouTube, que vai estar lá na página da igreja lá. Em nome de Jesus, e Deus abençoe e estamos juntos. Pastor Daniel, uma palavra final. Amém. Deus abençoe a todos, né? Creio que, como o pastor Ronaldo disse, todos nós estamos aprendendo, né? Ninguém é dono de todo conhecimento, salvo o Senhor nosso Deus. Quero convidá-los, né, para domingo, às 10 horas da manhã. Teremos aqui a nossa live também. Participe e um beijo a todos vocês aí que têm nos acompanhado nas lives nas quartas-feiras. Lembrar aos irmãos que no nosso canto da tela agora deve estar aparecendo aí a conta bancária da igreja para aqueles que, né, quiserem estar contribuindo, né, para que esse trabalho continue, tá? Que a gente, né, possa continuar. Esperamos e acreditamos sim em Deus que estamos abençoando sim os irmãos em casa, no seu conforto, né? Então você que quiser fazer uma contribuição, está aí os dados bancários no cantinho da tela. Queremos lembrar também que você que não congrega nessa igreja, que faça a doação do seu dízimo na sua congregação, lá onde você congrega, lá onde o seu pastor te abençoa. Amém? Só queria deixar também a minha contribuição. A gente começou falando aqui, o pastor Daniel deu o exemplo de Jesus sobre a oração, né? E Jesus com certeza é o nosso exemplo maior. E Jesus constantemente estava orando. E se a gente fosse olhar, né, para Jesus, por que ele precisaria estar fazendo isso? Ele deixou esse exemplo para nós, né, tão grandioso. É porque orar é bom mesmo. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus.